Iniciaremos as atividades de hoje com o quarto painel, Igualdade de Gênero e Valorização das Diferenças. Igualdade de gênero, valorização das diferenças. A educação é necessária para a desejada igualdade de gêneros? Quais os setores em que não há cultura de empregar a mulher e o que fazer para reverter esse quadro? Convidamos ao palco Ataliba Viana Crespo, membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração. Delaine Martins Costa, coordenadora do Programa de Gênero e Políticas Públicas do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, cientista social. Virgínia Faix, coordenadora da Cátedra de Direitos Humanos do Centro Universitário Metodista do Sul. E para presidir o painel, convidamos Maria do Carmo Godinho, secretária de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Eu passo, então, a palavra à presidente do painel. Muito bom dia a todos vocês, a todas vocês que estão aqui. Para nós, hoje, é um prazer imenso discutir esse tema neste encontro nacional e internacional de administração. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, das nossas convidadas, e dizer para vocês que nós vamos ter, na apresentação deste painel, um debate que nos ajuda a refletir profundamente sobre o que é a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho. No nosso tema de hoje, é importante a gente começar pensando que a administração, tanto a administração pública quanto a administração privada, é um terreno, é um campo de trabalho originalmente muito masculino. E é um campo que cada vez mais as mulheres estão entrando. E estão entrando do ponto de vista profissional, como estão entrando em todas as áreas de trabalho atualmente. Nós temos nessa categoria hoje uma entrada acelerada das mulheres nas universidades, nos cursos de administração. E vão, cada vez mais, ocupando seus espaços no mercado de trabalho. Se nós olharmos os dados do último censo, nós vamos ver que, de maneira acelerada, desde os anos 60, 70, mas de maneira muito acelerada a partir de 90, as mulheres estão entrando no mundo do trabalho assalariado, no mundo do trabalho remunerado, né, com diferentes formas de busca de rendimento, não necessariamente assalariado. E o campo de entrada das mulheres vai se ampliando. No entanto, ainda existem profissões consideradas masculinas e profissões consideradas femininas, mesmo quando a presença das mulheres nessa profissão já vai chegando perto de 50%. Na verdade, isso se deve, fundamentalmente, a razões que estão relacionadas não apenas com o mundo do trabalho, e alguns dos nossos palestrantes aqui vão abordar especificamente de que maneira isso ocorre, essa dinâmica dentro do mundo do trabalho, mas também isso ocorre porque existe um padrão cotidiano de vida e de sociedade que ainda predefine os trabalhos masculinos e femininos de uma maneira, às vezes direta, às vezes sutil.
Quando a gente diz dessa pré-definição, um dos elementos fundamentais, com certeza, é a educação. Até o momento, alguns anos atrás, muitas vezes se dizia que as mulheres não estavam no topo das carreiras, que as mulheres não estavam em determinadas profissões, porque as mulheres não tinham o nível e o grau de escolaridade correspondente para ocupar essas profissões. O Brasil hoje é um fenômeno internacional. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, eu trabalho na Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, trabalhando exatamente com políticas para as mulheres, tanto do ponto de vista de buscar impulsionar essas políticas dentro das políticas públicas, mas também fazer o debate com a sociedade, com os distintos setores, para ver de que maneira nós podemos construir um padrão de igualdade entre mulheres e homens. E eu recebi uma comissão do Banco Mundial para fazer uma entrevista sobre a situação das mulheres no Brasil. E a pessoa que veio me entrevistar perguntava de uma maneira tão, assim, surpresa, dizia, mas o que está acontecendo com as mulheres no Brasil, que o grau de escolaridade das mulheres pulou de uma maneira brutal nos últimos anos. Positivamente, hoje, em todos os níveis educacionais, as mulheres têm quase 2 anos de escolaridade a mais que os homens. Está chegando a quase 2 anos. Então, aquela desculpa de que o problema era a escolaridade não funciona mais. Então, nós temos que buscar outras explicações. Que a escolaridade ainda tem diferenças? Tem. Porque, com certeza, nós ainda temos, não é exatamente uma pirâmide, mas, vamos dizer, uma escada invertida, onde, nas profissões mais técnicas, prevalece uma população masculina, né? Nos níveis técnicos de engenharia, níveis técnicos de pesquisa, e à medida que a gente vai descendo nessa escada e pegando outras profissões de caráter mais de atendimento, de caráter social, do cuidado, a concentração é muito mais feminina. Mas isso também está mudando. Quantos de vocês não se lembram que nos anos 70, até o final dos anos 70, uma boa parte dos bancos não contratavam mulheres? Isso me lembra muito o campo da administração, né? Mesmo o Banco do Brasil, que era uma instituição pública e que, portanto, em tese, não poderia de nenhuma forma discriminar, não contratava mulheres até o final dos anos 70. Não havia nenhuma razão objetiva, era uma definição de que isso é trabalho de homem e isso é trabalho de mulher. Então, se a educação é absolutamente necessária, e esse congresso vai mostrar para nós, em outros painéis também, o aumento dos níveis dos estudos na área da administração e a presença feminina aí, essa não pode ser mais a única explicação, porque objetivamente não é mais a única explicação, como nunca foi. Na verdade, a explicação, ela se relaciona com outros fatores na sociedade que vão se combinando e que precisam ser mudados dentro do mundo do trabalho, precisam ser mudados na cultura organizacional, no que é aquela dinâmica do mundo do trabalho que estabelece padrões e valores, caracterizando de maneira diferenciada o trabalho feminino e o trabalho masculino, mas também é preciso que essa mudança se relacione fundamentalmente com o mundo fora do mundo do trabalho.
Todos os estudos e pesquisas mostram para nós que as mulheres entram no mundo do trabalho assalariado, marcadas pela responsabilidade com o cuidado infantil, com o cuidado da família, com o cotidiano da casa. E essa marca é uma marca que se reflete em indicadores de desigualdade. Romper com esses indicadores de desigualdade é um desafio para o mundo do trabalho, para o local de trabalho, para mudanças de padrões organizacionais, para a mudança de cultura organizacional, mas também para a mudança de cotidiano no mundo onde as pessoas trabalham. Nós sempre dizemos, eu digo nós porque às vezes eu já me vejo nesse mundo que debate as questões das mulheres há tanto tempo, que tenho esse vício de, às vezes, falar pelo coletivo, que não necessariamente reflete todo o coletivo. Mas os estudos sobre a desigualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho têm investido muito, e os estudos europeus sobre o bem-estar social são fundamentais em relação a isso, para demonstrar que na dinâmica do cotidiano do trabalho se estabelecem padrões de horário, de comportamento, de cobranças, que partem do princípio que a sociedade é uma sociedade masculina para o trabalho. E, portanto, este homem que trabalha não tem outras responsabilidades. Isso já não é verdade hoje, porque cada vez mais também se cobra dos homens a responsabilidade com o cotidiano, mas o fato é que essa sobrecarga é das mulheres. E no mundo do celular, da internet, do Facebook, daquelas MSN que ficam pipocando na tela o dia inteiro, as mulheres recebem durante todo dia uma mensagenzinha: mãe, onde que está o meu caderno? Mãe, posso sair para a casa do vizinho? Mãe, não tem condição, o almoço hoje faltou isso, faltou aquilo. Isso não pode ser uma responsabilidade só feminina. O cotidiano da vida é um cotidiano da sociedade. É uma responsabilidade intergeracional com a sociedade como um todo. E que precisa ser compartilhada, não apenas com o mundo do público, por meio de políticas públicas. É preciso ampliar a rede de creches e políticas públicas, é preciso ampliar a rede do cuidado, mas é preciso também pensar que nós, no século XXI, precisamos construir uma sociedade igualitária. E para ser igualitária, tem que ser igualitária para homens e mulheres. Eu vou mencionar um outro aspecto importante, porque eu acho que os dados nos ajudam a pensar. Eu participei recentemente de um congresso internacional de corretores de imóveis, que também é uma profissão que está se tornando bastante feminina, né? Pelos dados apresentados no congresso, cerca de 35% da categoria já são mulheres. Os 27 presidentes dos conselhos de corretores de imóveis dos 27 estados brasileiros são homens. Quando eles subiram na mesa assim, até eu fiquei com vergonha. Porque, obviamente, você pensa, onde está a barreira? O que acontece com uma mudança? Então, eu não vou abordar esses outros aspectos, porque nós temos um debate sobre isso, mas para a gente lembrar que essa mudança, o direito das mulheres a ter uma carreira profissional, a ter uma vida profissional, a pensar na sua vida também como uma vida
que tenham direito ao trabalho com satisfação, com realização. Todos nós e todas nós que trabalhamos fora, que construímos uma vida profissional, sabemos que tem muito desgaste, tem muita tensão, mas a gente faz com gosto. A gente faz com gosto, porque construir uma vida profissional é parte da nossa construção integral como pessoa, como sujeito. Para os homens isso já é muito presente, tanto que é extremamente complicado em momentos de crise econômica, quando nós temos um aumento de desemprego numa camada masculina acima de 40, 50 anos. Porque essa identidade entra em crise. E é natural que entre em crise, porque essa é uma identidade importante. As mulheres estão construindo essa identidade. A identidade de serem profissionais, a identidade de terem carreira, a identidade de poder construir essa igualdade. E eu vou pedir às nossas colaboradoras, ao nosso colaborador aqui, que abordem também outros aspectos dessa diversidade que eu não abordei, para que eu não extrapole o meu tempo e a gente tenha um tempo para o debate. Eu quero agradecer a vocês e eu vou passar a palavra nesse momento para o nosso... Só um momento aqui, porque depois dos 50 a gente corre o risco de falar os nomes errados se não ler. Eu vou passar a palavra para o senhor Ataliba Viana Crespo. Ele já foi apresentado, mas eu queria dizer para vocês que, além da apresentação, ele também é uma pessoa do mundo da administração há muitos anos. Ele foi professor de administração da Universidade Federal Fluminense durante muitos anos. Então, ele tem um conhecimento de dentro e de fora desse trabalho, dessa categoria, e ele vai fazer alguns comentários para nós agora. Muito obrigada. Meu bom dia a todos. Eu queria acrescentar uns dados ao meu currículo, da mais alta importância, que eu sou pai de 3 executivas. Tá? Isso eu chamo de parte do meu laboratório, que dá experiência. E a outra é que eu tenho, não vou dizer quantos anos, mas muitos e muitos anos de trabalho em consultoria em organizações. Então, eu lidei não só com as mulheres no trabalho, e eu tive o privilégio de ser chefes femininas o tempo todo. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que nós estamos aqui com a busca da contribuição da administração para uma sociedade mais justa e sustentável. Esse é o nosso mote. Equacionar o problema da igualdade é extremamente difícil. Extremamente difícil por quê? A primeira coisa, igualdade em quê? Os franceses diziam, pelo menos, homens e mulheres são diferentes et vive la différence. Tá? A igualdade que nós buscamos é de oportunidades, é de posições, é de participação, é de salário. Enfim, para cada uma dessas vertentes haveria algo a colocar para equacionar o problema. Uma outra coisa é que nós facilmente descambamos para algumas posições míticas, falsas, não científicas. E, por exemplo, não reconhecemos claramente, e eu acho que isso é uma tarefa, as diferenças entre homem e mulher. Há diferenças fisiológicas, e isso qualquer garoto de 3 anos não precisa ser muito esperto que ele sabe, tá? E há diferenças psicossociais. E eu poderia dividir o psico e o social. De qualquer maneira, homens e mulheres são diferentes, e o que tem que se buscar é, primeiro, equalizar a condição de poder entre os dois sexos. Deveria ser gêneros, por que não? A outra coisa é viabilizar o trabalho feminino em igualdade de condições com o masculino. Nós temos sido muito tímidos nisso.
Não pensem que creche, algumas licenças maternidade, licenças para gestantes, etc., etc., vão resolver o problema. Não é por aí. Não é mesmo. Então, a outra coisa é valorizar a contribuição feminina. Ela não é valorizada. As próprias mulheres têm um sentimento de menos-valia ou de inferioridade que nada mais é do que o reflexo do grande condicionante social que a nossa presidente já colocava. Quer dizer, é uma sociedade toda ela, e principalmente no âmbito do trabalho, masculina ou masculinizada. Bem, se o problema é difícil de equacionar, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu proponho liminarmente que se tenham enfoques e vertentes absolutamente necessários para encontrar melhores soluções. A primeira é no âmbito da sociedade. O presidente assinalou isso. Mas, na realidade, nós precisamos de uma mudança de atitudes, mudança de comportamentos, mudança de papéis e responsabilidades no lar, no trabalho e na comunidade. Isso aí é o ponto de partida. Agora, é uma tarefa realmente de mudança social hercúlea. Talvez a gente tenha que analisar e decompor isso para encontrar soluções mais efetivas. A outra é no âmbito organizacional. Eu acho que realmente as organizações estão com algumas coisas promissoras, mas muito tímidas. A primeira coisa promissora está justamente com o avanço tecnológico, e assinalava a presidente, que é possível, e eu agora vou falar do outro lado, não vou falar do filho que passa um e-mail ou um torpedo, eu vou falar do chefe, do colega que faz a mesma coisa. Tá? Isso aí vai possibilitar muito mais o trabalho à distância. E o trabalho à distância compatibiliza uma série de afazeres domésticos ou fases de vida com a possibilidade de trabalhar em igualdade de condições. Do meu laboratório particular, eu tive a experiência de gestantes que quase deram à luz na hora no âmbito do trabalho e que tiveram uma perturbação durante o seu período dita licença do trabalho e, ao voltar, foram promovidas. Eu achei que isso era uma sorte da família, mas, olhando uma maldosa e curiosa reportagem da Veja, eu vi a citação de que isso não é tão incomum. Parece que as organizações têm um sentimento de culpa e dizem assim, bem, querida, você ficou 6 meses fora, você não está mais por dentro das nossas coisas aqui, eu vou te transferir e vou te promover, tá? Mas isso aí é altamente perigoso para todos nós, para a organização, para as mulheres, para os homens e para a sociedade. Não é por aí. No âmbito organizacional, as soluções que nós temos encontrado, eu falava creche, por exemplo, não é a solução. Quem tem filhos em creche, quem participa desse programa, sabe que as creches são fontes de contágio. E então a criança de creche adoece muito mais do que a criança que não é de creche. E quando ela adoece, o que é que faz? Nós não temos mais avós. A solução soviética de contratar a babushka não está entre nós. Aliás, as avós agora estão também no mercado de trabalho e, aliás, alcançando posições de topo, onde elas têm responsabilidade muito forte. Elas não podem mais estar à disposição dos netos. Isso nos conduz a outra coisa, ao plano pessoal e familiar. A mulher hoje que não está no trabalho assalariado se sente frustrada, liminarmente, não realizada, e a mulher que está imersa no mercado de trabalho, principalmente nas posições mais elevadas, ela se sente culpada. Culpada porque abandonou a família aos cuidados de uma babá, culpada porque não mantém o cotidiano doméstico com a eficiência necessária, etc. E isso aí reflete, de saída, no ambiente doméstico. Por quê? Uma mulher que se sente culpada, ela vai buscar compensar isso. E como é que ela vai compensar isso dentro de casa? Uma maneira é ela se privar, por exemplo, de seu espaço próprio de diversão, porque ela vai levar a acompanhar os filhos para dar qualidade de relação,
nos momentos em que ela está fora. Eu mencionei também que a coisa da família tem que ser equacionada. Nós não, apesar das iniciativas altamente diversificadas de construção de família diferente, família de um só pai, famílias com mix de famílias, famílias com várias formas diferenciadas que estão aparecendo, mas o fato é o seguinte: nós não encontramos ainda, societariamente falando, um âmbito tão bom para o desenvolvimento da pessoa e para a felicidade pessoal e social do que na família. Então, nós temos que pensar o seguinte: qualquer que seja o caminho que se encontre, ele deve ser propício à família. E eu ouso dizer que, nesse momento, as soluções que nós encontramos são desagregadoras da família. Peguem apenas um aspecto. Quando os dois cônjuges resolvem fazer carreira e a mulher é recém-chegada, há um problema. Desde o cotidiano, um vai viajar e o outro vai viajar. Quem fica com a responsabilidade doméstica? Até as maiores. Sim, a grande oportunidade profissional para ele ou para ela está em outro lugar. E a transferência é necessária. Como é que faz? O casal vai junto, fica separado? Então, são coisas que estão afetando. Agora, eu gostaria de descer, que o tempo está ficando curto, para uma das questões que nos preocupa bastante, e há uma indagação: por que é difícil a mulher chegar ao topo? Isso já foi situado. Eu acho que esse é um pequeno, grande problema e temos que encontrar algumas respostas para ele. A primeira coisa, já mencionada, são condicionantes culturais definidos por padrões e tradições masculinos. Quer dizer, o mundo do trabalho é masculino. Mudar isso é mudar, talvez um pouco menos que a sociedade, é fazer um desenvolvimento organizacional, mas é também uma mudança cultural muito significativa. Um ponto que eu vejo pouco mencionado e pouco abordado é a aceitação por parte da mulher da discriminação. Ela tem um sentimento de menos-valia, uma baixa autoestima. Isso é patente, por exemplo, quando há oportunidade de negociar salário. Ela aceita mais facilmente uma condição adversa salarial. Não obstante, as pesquisas, inclusive pesquisas que eu participei, demonstram que as mulheres são muito melhor negociadoras que os homens. Só que nessa hora ela não negocia bem. A outra dificuldade é que a mulher é, de certa maneira, levada a adotar códigos de conduta masculino. Eu fico muito feliz que eu não estou vendo nenhuma das minhas companheiras aqui de terninho. E todas se apresentam como mulheres bastante atraentes. Mas, quando eu vejo a senhora Bachelet, que eu acho que inaugurou para nós essa visão, a senhora Angela Merkel, a senhora Dilma Rousseff, de terninho, eu sinto um certo mal-estar. Tá? Não quer dizer que Cristina Kirchner tenha razão e consiga um grande sucesso fazendo aquela cosmetologia feminina. Mas isso aí tem que ser estudado. Eu acho que a mulher tem que impor, propor e exigir que ela possa usar os códigos femininos. E o homem tem que aprender isso. Tem que aprender, por exemplo, que uma mulher pode chorar porque um homem também deve poder chorar. A outra questão, que por que não chegam ao topo? Falta de modelos femininos. Já se antevia no Brasil uma mudança muito significativa, porque a nossa presidente é uma mulher. E ela se intitula presidenta, talvez para assinalar isso. Dane-se a gramática. Mas eu acho que seria mais interessante que, só porque estamos falando disso, que ela continuasse sendo presidente e a flexão fique para o e a presidente.
Pessoalmente, eu não vou procurar nenhum cardiologista e nem psiquiatra. Então, não é por aí. Isso é a adoção do código masculino. E, finalmente, a questão das condições adversas. Dupla jornada, papéis incompatíveis e incongruentes. Não é congruente, não é compatível ser mãe, educadora e ser executiva. Para a sequência do nosso debate, tanto quanto possível, eu gostaria de focalizar a questão da insubstituibilidade. As mulheres são insubstituíveis no lar, são insubstituíveis no trabalho, e isso aí é que cria grande parte dos problemas. Por exemplo, se ela sai para a sua licença maternidade, socialmente um avanço, uma necessidade, tá? Ela deixa uma lacuna. Então, nós precisamos pensar, já no âmbito da administração, como administrar uma coisa que é programável, dentro de certos limites, que é a ausência pela licença maternidade. Ou mesmo certas licenças necessárias para uma gestante. A gestante não está em condição igual a todos os outros. É dever da sociedade, é obrigação da organização facultar que ela tenha a sua gestação, em bons termos. Eu gostaria, então, de deixar essa história da substituibilidade como uma grande questão quando nós falamos da administração. E quero também dizer que eu concordo com o problema é educação, só que educação propositada e começando do lar, passando pelo jardim da infância e chegando à pós-graduação. Muito obrigado.